Olá galera, sou Camila Barreto, sou acupunturista e hoje eu vou fazer mais um vídeo descomplicando a auriculoterapia com o método auriculoterapia em um ponto. Uma das perguntas que eu respondo para os meus alunos é: professora, coloquei a combinação de pontos na orelha do meu paciente e os pontos começaram a doer. O paciente está referindo que não consegue encostar na orelha, que está doendo muito, sente às vezes até pulsar a orelha. Porém, é só alguns pontos. Será que eu coloquei o ponto errado? Será que eu coloquei o material errado? O que será que está acontecendo? E é sobre isso que eu falarei com vocês hoje. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações no sininho, curtir, comentar, compartilhar, me ajuda aí nesse engajamento para que eu traga mais conteúdos como esse. Mas vamos lá! Afinal de contas, os pontos, a combinação de pontos da auriculoterapia, ela pode doer ou não? Gente, depende, né? E essa resposta pode parecer clichê, né? Quando tudo é depende. Sim, depende porque depende o ponto que você estimulou, ele pode sim ser muito dolorido. Em regra, os pontos reativos, que são aqueles que estão em desequilíbrio, normalmente eles são mais doloridos do que outros pontos. Principalmente quando o ponto é referente à parte sintomática, ou a pontos específicos reflexos do corpo. Exemplo, nos pontos da orelha que são referentes à lombar, por exemplo, num paciente com lombalgia. O ponto ombro num paciente com tendinite. O ponto cefaleia para pacientes com enxaqueca. E assim por diante. Então, quando o sintoma do seu paciente, esse é um segredinho que eu vou te contar, tá? Quando o sintoma do seu paciente for referente à dor, esse ponto vai doer. O ponto sintomático referente ao local da dor. E é importante que a gente já avise para os pacientes que isso vai acontecer, até para tranquilizá-los, né? Porque muitas vezes eles ficam preocupados. Meu Deus, colocou, tá doendo, deve ter colocado errado, deve ter feito errado. Por isso que eu digo que não é necessário trabalharmos com as agulhas em pontos sintomáticos. Eu não uso agulha semipermanente, por exemplo, nos pontos sintomáticos, porque são pontos que já são muito reativos, já são doloridos para o paciente, e se a gente ainda colocar uma agulha, gente, vai ficar insuportável. De repente o paciente vai até melhorar da dor no local de referência do corpo, mas vai ficar com dor de cabeça, irritado por causa da dor no ponto. Então a dica é colocar sempre esferas em pontos sintomáticos. Eu vou mostrar para vocês aqui na minha orelhinha alguns pontos que normalmente doem quando há um desequilíbrio. Por exemplo, o ponto do quadril ou o ponto lombar. Se a gente pegar todos os pontos aqui, ó, desta região que é referente à coluna, essa região de escafa, antihélice, são pontos que são doloridos, ó, ponto ombro. Se fosse pegar esse ponto cervical, ponto dente é muito dolorido. No dorso da orelha, os pontos cefaleia, essa minha orelha ela não é exatamente pro dorso, né? Então, mas no dorso a gente tem os pontos cefaleias que ficam doloridos na enxaqueca. Os pontos da hélice também, se a gente pegar yang do fígado 1 e yang do fígado 2, são pontos que normalmente doem. Vão doer o tempo todo? Não. Eles vão doer quando o paciente tiver com dor, hipoteticamente. Vamos desvendar isso. O paciente que está com crise de dor lombar, você coloca o ponto lombar, a dor no ponto vai ficar insuportável, né? Não, se você colocar a esferinha, até ele não vai sentir o tempo todo, ele vai sentir quando colocar a mão. Porém, a lombar não vai mais doer. Ele não vai mais doer. E daí você vai ver que o paciente vai relatar assim: ah, mas doeu muito na segunda e na terça, o ponto doeu muito,
Na quarta não doeu nada, eu até apertava o ponto e não doeu. E lá na sexta-feira voltou a doer. Por que isso acontece? Porque seriam os momentos em que ele teria pico de dor. E quando você coloca o paciente a par disso, ele valoriza mais o seu trabalho, ele entende, ele participa do seu tratamento. Como? Um paciente que está com dor lombar, tá com dor lombar, não pega peso, não se abaixa porque está com dor, né? Daí a gente faz a aurículo, o paciente melhora da dor lombar, porém fica com dor no ponto. Se ele não sabe o que isso significa, ele esqueceu da dor lombar e ele vai voltar a pegar peso, se abaixar, né? E a dor lombar vai querer voltar, só que ela não vai voltar na lombar, ela vai voltar lá no ponto de novo. E daí o paciente, não sabendo disso, vai ficar machucando a sua lombar. Quando o paciente sabe que o ponto dói em virtude da sua dor, né? Ele vai começar a cuidar. Opa, tá doendo o ponto? É porque eu tô fazendo algo errado e que eu tenho que cessar. E o paciente começa a ficar corresponsável do seu tratamento e o tratamento se torna mais eficaz, porque a gente sabe que em muitos casos de dor lombar, se o paciente não tiver os cuidados adequados, ele não vai melhorar. Gente, isso serve então para pontos sintomáticos, tá? Não vale para os pontos sintomáticos relacionados à dor. É muito difícil doer pontos de ansiedade, é muito difícil doer pontos de labirintite, que são pontos que eles... até a labirintite pode doer quando vira associada a dor de cabeça, mas quando vira associada só à tontura, o ponto nem vai doer. Tá? Porque não é um ponto, não é relacionado à dor. A gente tem que lembrar que os pontos na orelha, eles são reflexos e eles sentem o que a nossa extremidade lá, aquele lugar de referência, vai sentir. Legal esse assunto, né? Pouco falado entre os auriculoterapeutas, deixa pânico em quem está iniciando na auriculoterapia, mas faz toda a diferença para a gente selecionar o tipo de material a ser colocado para evitar materiais que são mais doloridos ainda, e também para orientarmos os nossos pacientes. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui, compartilha e continua me seguindo para ver mais conteúdos como esse. Um beijão, até mais!